Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral, eu sou o Sal e mais uma live aqui no canal Pitadas do Sal, dessa vez para conversar com meu querido Hugo Sukman, autor do livro Som Livre, uma biografia do ouvido brasileiro, leitura obrigatória para quem aprecia música, para quem gosta de música e para quem estuda sobre música. Está aqui na mão do meu querido amigo Heitor, que vai me acompanhar nessa live aqui, ó. Som Livre. Olha aí, ó, do Hugo também, tá aí, ó. Cara, leitura obrigatória. Não preciso dizer mais nada. A gente vai bater esse papo aqui hoje para saber como é que foi a construção desse livro, né, Heitor, com o Hugo e tudo. E eu estou super feliz de verdade. Recebi muitas mensagens. Falei, pô, a live de hoje vai estar boa pra caramba e tal. Eu falei, espero que a sala esteja lotada, que vocês me dêem essa força lá para prestigiar o Hugo, né, Heitor? Ah, com certeza. Assim, mais do que obrigatório, o livro do Hugo é uma delícia de ler, cara. Porque isso é legal. eu até dei uma puxada no orelha do Hugo lá no bar, não vou nem falar por quê, mas é porque você quer ouvir determinadas histórias sobre determinados grupos ou artistas, mas não dá. O livro não tem essa. O livro pincela, porque tantos artistas passaram pela história da ação livre, que você aprofundar em um, você vai deixar de aprofundar em outro. Né? E alguns artistas merecem um aprofundamento um pouquinho maior, assim, porque as histórias são muito boas, porque os artistas são muito relevantes para a história da gravadora e da música brasileira daquele período, né? Desse período, né? Porque a Ação Livre ainda está, embora a Ação Livre não pertença mais à Globo, né? Pertence à Sony Music, né? Ela ainda é relevante para caramba no momento atual, né? Como selo, como toda a história, enfim. É um livro muito obrigatório e muito gostoso de ler. Isso que eu acho que é o grande barato desse livro. Pô, gente, eu agradeço muito as palavras iniciais. Pô, tô feliz mesmo. São sinceras, Hugo. São sinceras. Vocês dois muito, né? E são sinceras. Que bom, que bom. Receba, assim, que é de coração mesmo. E como é importante... Ontem a gente estava aqui com o Gonçalo, que está lançando a biografia da Celi. Hoje eu estou aqui com você, né? Podemos chamar de biografia da Som Livre, né? Por que não? E como é importante ter pessoas como você, sabe? Que é cada vez mais difícil isso. O jornalismo musical a gente praticamente não tem mais no país, né? Como já tivemos em tempos atrás. Hoje em dia tem alguns canais que falam de música aqui no YouTube, como Pitadas do Sal. Graças a Deus não sou o único, né? Porque é legal ter essa pluralidade, essa forma de enxergar a música por vários ângulos. Isso me deixa muito feliz, mas é uma coisa muito rara. Daí, quando você se depara com uma pessoa que tem uma puta de uma experiência como você, que é um cara inteligente, sensível, que quando anuncia algo, a gente já sabe que vai vir coisa boa, e anuncia um tema como esse, como o Heitor estava falando, né? O número de artistas que foram lançados, revelados pela gravadora Som Livre, cara, é impressionante. Então, o que eu quis fazer foi isso. Quer dizer, na verdade, esse livro foi uma encomenda, né? Que era para ter saído um pouco antes, assim, mas aí teve pandemia, vários problemas, né? Aí a gente acabou adiando. E acabou sendo muito bom o adiamento, porque o Heitor falou da Sony, né? Que a Sony foi vendida para a Sony, e essa venda me deu o ponto final. O ponto final que eu não tinha, né? Quer dizer, na verdade, eu estou contando a história de 50 anos. E é engraçado, né? Porque falou que a história da... Alguém falou aí a história de alguma coisa. Aí eu dei o título. Eu dei o título de uma biografia do ouvido brasileiro. O Sal falou, né? A biografia da Som Livre. É mais uma biografia do nosso ouvido, né? Sim, sim. Porque eu percebi que o que a Som Livre fez nesses 50 anos, e um pouco diferente das outras gravadoras, aí eu posso explicar por quê. O objetivo da Som Livre era fazer uma música para o Brasil. Quer dizer, ela nasce para fazer música brasileira para histórias brasileiras. E quando a Som Livre surge, em 1971, né? Quer dizer, ela foi criada em 69, mas ela começou a operar em 71. Né? Nesse período, as novelas não eram brasileiras, até esse período.
As novelas eram cubanas, no caso da Globo, né? E eram ambientadas em Agadir, né? Em Viena, nos séculos anteriores, entendeu? Com personagens que não eram... Teve Cabana do Pai Tomás, sabe? Novela, teve... Enfim, era uma loucura isso. E aí a Globo, sobretudo com Daniel Filho, né? Resolve fazer a novela contemporânea. E as trilhas antes eram chamadas trilha branca, né? Eram aquelas músicas clássicas sem direitos, tal, e que o sonoplasta botava na trilha, né? Era isso que era a trilha. Então, com a chegada das histórias brasileiras, surgiu a necessidade de música brasileira. E isso aconteceu no momento em que a música brasileira estava no auge, né? Entende? Então, o objetivo da Som Livre foi trazer essa música brasileira para as novelas, para a televisão, né? E que o Brasil inteiro ouvisse. Entende? Por isso que eu abro o livro, até antes da Som Livre, com o Irmãos Coragem, que foi uma novela que deu 100 pontos praticamente no Ibope, né? E que o Nonato Buzar me contou, o compositor da música, que ele andou por Copacabana no último capítulo, né? E que ele via todos os apartamentos de Copacabana iluminados pela televisão, né? Sensacional. Vazando isso. Aquela luz, né? É demais essa imagem no livro, é demais essa imagem. E junto com a luz vinha a música dele, né? Que tocava pelo Brasil inteiro. E aí eu comecei a perceber que o objetivo da Som Livre era esse, né? Era música brasileira para histórias brasileiras e por Brasil ouvir. Então, o que a gente está contando nos últimos 50 anos é essa biografia do nosso ouvido e do nosso sentimento, né? Quer dizer, todo mundo ouviu essas músicas. Então, é essa história que eu tento contar, né? Tem dois aspectos aí, Hugo, tem dois aspectos nisso que você falou que eu acho bem interessante, porque principalmente nos primeiros anos da Som Livre, e no que se referia aos artistas que eram contratados pela gravadora para fazerem discos individuais, né? O nome da Som Livre tem tudo a ver com a proposta, assim. Era Som Livre no sentido de deixar os artistas muito à vontade para criarem o som que eles quisessem, produzissem da maneira que eles quisessem. Uma coisa que é muito, muito patente no livro, né? Essa história de quando vai contar a história do primeiro disco da Rita Lee na Som Livre, que é o clássico absoluto, Fruto Proibido, né? Esse petardo aqui, né? Maravilhoso, né? E quando vai contar a história, ele se refere ao disco anterior, que foi na Philips, né? Que foi Atrás do Porto Tem Uma Cidade, que foi gravado. Eu não sabia muito disso, não. Ele foi gravado com muita interferência, né? De pessoal botar cordas em músicas que... Menino Bonito, as cordas... Rita Lee não sabia que ia ter cordas. Enfiaram ali e depois, quando estava o disco pronto, é que ela viu.